Eu saúdo a todos na paz do Senhor. Irmãos, para mim é um motivo de alegria estar aqui nessa noite. Os irmãos podem ver, eu não estou muito bem da garganta, né? Não é apenas por ontem ali no mutirão, mas dias anteriores estar já ministrando a palavra de Deus, pregando a mensagem de Deus. Somos apenas um simples servo, um simples mensageiro, cumprindo a vontade de Deus até que Cristo venha. E como já disse, para mim é um motivo de alegria estar aqui nessa noite, juntamente com a minha família e a igreja do Senhor ali na área 24, este vocal abençoado, unção divina, que louva ao Senhor nosso Deus. E quero parabenizar o vocal aniversariante pelos seus 39 anos, né, de vitória, louvando ao Senhor. Eu sei que foi muitas lutas, mas até aqui o Senhor tem ajudado. E as irmãs estão aí muito bonitas, fardadas, bonita farda, e os hinos aí selecionados do coração do homem para o coração de Deus. Aleluia! E quero louvar a Deus pela vida do pastor Israel Lucas, filho do nosso pastor presidente, a quem admiramos muito, tanto o pai quanto o filho. São dois homens de Deus, homens que amam a palavra de Deus e que também para nós são referências aqui em Caxias. Louvado seja Deus. Pastor Israel Lucas é teólogo, é um mestre na palavra, e eu fico até um pouco assim acanhado de pregar na frente dele, porque é um homem que Deus tem lhe dado amplo e profundo conhecimento nas sagradas letras. Louvado seja o nome do Senhor. Parabéns ao pastor por esse tema assim um tanto poético, né? Entre palácios e castelos. Aleluia! Bênção de Deus. Fazendo o que mais, irmãos? Mantendo, aleluia, mantenha a sua identidade. Entre palácios e castelos, ou entre palácios e desertos, me perdoe. Entre palácios e desertos, mantenha a sua identidade. Aleluia, louvado seja Deus. Aí está um chamado para que nós, servos de Deus, aleluia, onde o Senhor nos permitir estar, ou nos palácios, ou nos desertos, que não é algo agradável, o deserto, mas aonde Deus nos conduzir, aonde Deus nos permitir estar, aleluia, com certeza Ele nos chama para mantermos a nossa identidade, aleluia. E a nossa identidade, amada igreja do Senhor, ela é forjada por Deus mediante o caráter de Cristo em nós. Louvado seja Deus. O Senhor Deus, mediante a sua palavra, mediante o seu Espírito, Ele forja no seu servo, na sua serva, na moça, no rapaz, da criança ao mais idoso, aleluia, a imagem, a semelhança do seu Filho Jesus, aleluia. O alvo da mensagem bíblica é forjar em nós o caráter de Cristo, aleluia. Assim é a nossa identidade, louvado seja Deus, identidade cristã, identidade de servos do Senhor nosso Deus. As irmãs já leram nessa noite, aleluia, a dirigente do ciclo de oração, e eu mais uma vez quero ler estes versículos base do tema desta festa, Filipenses 4, verso 12 e 13, aonde o homem de Deus diz: sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Quantos podem declarar com muita convicção: posso todas as coisas naquele que me fortalece?
Aleluia. Deus já tem falado nessa noite. Quem está ligado nas mensagens cantadas, o Senhor Deus já tem falado nessa noite, já tem alegrado aqui o nosso coração mediante as mensagens cantadas. Eu já tenho aqui me alegrado neste banco, sentindo a presença do Espírito Santo. Ainda que não pregasse mais nessa noite, eu já estaria satisfeito em ter chegado aqui e me alegrado juntamente com as demais irmãs e obreiros servos do Senhor nosso Deus. Meus amados irmãos, aqui está um texto da Bíblia muito especial, muito importante para nós aprender, aleluia, como deve ser o servo, a serva do Senhor nesses dias, principalmente nesses últimos dias em que estamos a qualquer momento, aleluia, para ouvir o toque da trombeta de Deus, aleluia. Há um chamado de Deus na sua palavra para que nós, a sua igreja, preservemos a nossa identidade, aleluia, que é a formação do caráter cristão, ou seja, do caráter de Cristo em nós, aleluia. Nesse texto, minhas amadas irmãs, ainda que não pareça muito explícito, mas nós temos nas entrelinhas, aleluia, três principais virtudes ou qualidades indispensáveis para a formação do caráter, da identidade do servo e da serva do Senhor. Quais são, pastor, essas três virtudes que compõem a identidade do servo do Senhor? Primeiro, diga comigo, igreja, equilíbrio. Equilíbrio. Segundo, santidade. Santidade. Aleluia. Terceiro, temor ao Senhor. Temor ao Senhor. Aleluia, meus irmãos, se nós assimilarmos isso nessa noite, o que nós temos de Deus nessa noite é esse maná, é este pão do céu, é este alimento para forjar o nosso caráter cristão, a nossa identidade de servos do Senhor. O que Deus quer conosco, e eu acredito sim na escolha desse tema, é que nós venhamos aprender qual é a identidade do servo do Senhor. O que compõe a identidade do servo do Senhor: equilíbrio, santidade, aleluia, e temor ao Senhor nosso Deus. Entre palácios e deserto, o Senhor Deus quer que nós, aleluia, mantenhamos o equilíbrio, a santidade, aleluia, e o temor ao Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Se perguntarmos nessa noite, aonde é o melhor lugar que o homem deseja estar, no palácio ou no deserto? Com certeza que todos vão dizer que o homem deseja estar são nos palácios. Por que nos palácios, pastor? Porque quando a gente fala de palácio, que imaginação que se tem de palácio, que ideia que se vem à mente do que é um palácio, além das estruturas físicas, estrutural, aleluia, que são residências suntuosas, luxuosas, casa de famílias nobres, palácio de famílias nobres, reis, monarcas ou mesmo chefe de estados. Nós temos a ideia que palácios é lugar de conforto, é lugar de prosperidade, é lugar de riqueza, é lugar de fartura, é lugar de abundância. Louvado seja Deus. É por isso que se perguntar ao homem: aonde você quer estar, homem? No deserto ou no palácio? É lógico que ele vai responder: eu quero estar no palácio, porque lá é lugar de abrigo, é lugar de aconchego, é lugar de fartura, é lugar de bonância. Mas minhas amadas irmãos e queridos irmãos, a gente também tem aprendido ao longo da caminhada cristã, aleluia,
que para chegar aos palácios, geralmente Deus nos conduz primeiro pelos desertos. Aleluia! Não se chega facilmente nos palácios sem primeiro passar pelos desertos. Desertos da provação, desertos das aflições, desertos de forjar em nós o caráter de Cristo, desertos, aleluia, da experiência, da intimidade com Deus, da intimidade com o Espírito Santo, aonde você vai passando a conhecer Deus de perto, não só de ouvir falar, como disse Jó, mas assim dos teus olhos ver a glória do Filho de Deus, a imagem do Senhor, a manifestação do seu poder, da sua poderosa mão na sua vida, na sua caminhada com Ele. Horas em lutas e provações, em problemas, em dificuldades ou enfermidades, experimentando da bênção, dos sinais, dos prodígios, das curas, dos milagres e testemunhando para todos, aleluia, da misericórdia, da bondade divina em nossas vidas, porque tudo que Deus faz, meus amados irmãs e irmãos, é para que o seu nome venha a ser glorificado. É para que o seu nome venha a ser exaltado, aleluia. E por isso Deus, Ele primeiro nos conduz pelos desertos da vida, pelos desertos da dor, da enfermidade, da perseguição, a fim de trabalhar em nós o verdadeiro servo do Senhor, aquele que tem a identidade, aleluia, a marca de Cristo, o caráter de Cristo em sua vida. Então, minhas amadas irmãs e irmãos, aprendemos com Deus que Ele primeiro conduz aquele que Ele quer usar, aquele que Ele quer levantar, aquele que Ele escolheu para ser um líder, para ser um dirigente, para ser um regente, para ser um obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, como diz Paulo em 2 Timóteo 2,15, e que manuseie bem a palavra da verdade, aleluia. Deus quer homens e mulheres, obreiros aprovados, experimentados, testados, aleluia, como diz o apóstolo Paulo, aleluia, sei estar abatido, aleluia, e também sei ter, aleluia, em abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, aleluia, glória a Deus. Paulo está dizendo, eu tenho aprendido, porque ninguém sabe o que não aprendeu. Para saber primeiro precisa se aprender. Paulo está dizendo, eu sei, aleluia, estar abatido, como quem no pó, como quem na terra, como quem não tem nada. Ele diz, mas também sei ter em abundância, aleluia. Ele aprendeu, louvado seja Deus, aprendeu de Deus na sua palavra, aprendeu pela revelação de Jesus Cristo, como mesmo diz em Gálatas 1:12, quando ele aprendeu de Cristo, quando ele se converteu a Cristo, ele não recebeu, ele não aprendeu de homem algum, mas ele aprendeu pela revelação do próprio Senhor Jesus Cristo, aleluia. E por isso Paulo dizia que a primeira virtude, a primeira qualidade que forja o caráter, a identidade de Cristo em nós, é o equilíbrio moral e espiritual, aonde o servo de Deus não faz vexame, não faz vergonha, não decepciona ao nome do Senhor, à igreja do Senhor, ao ministério do Senhor. Pode ele ter em abundância, pode estar em escassez, mas ele mantém o equilíbrio cristão, o equilíbrio moral, o equilíbrio espiritual, aleluia. Em tudo ele não murmura, ele não maldiz, mas ele glorifica sempre o nome do Senhor, porque a igreja sabe, o servo do Senhor sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, a provisão de Deus vem ao amanhecer, louvado seja o nome do Senhor. Então, minhas amadas irmãs, Paulo aqui, ele apresenta-se como um varão aprovado por Deus, instruído por Deus, que agora era um homem equilibrado,
amado, era um homem experiente, era um homem maduro, era um homem que sabia lidar, aleluia, que sabia, aleluia, se portar em toda e qualquer situações e lugares da vida, aleluia, sempre refletindo a glória, a imagem, o bom testemunho de um servo do Senhor nosso Deus. Este primeiro ingrediente, minhas amadas irmãs e irmãos, que forjam o caráter de Cristo em nós, não pode faltar em nossa vida. O equilíbrio cristão, o equilíbrio moral e espiritual, ele começa cultivando uma vida cheia do Espírito Santo, que está em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito, Paulo diz que também é temperança, equilíbrio, domínio próprio. Contra essas coisas não há condenação, não há reprovação de homem algum, quando o servo e a serva do Senhor mantém uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida na presença do Senhor nosso Deus, aleluia. Ele vai andando cada vez mais em perfeição, em temor, em obediência, em santidade, em equilíbrio ao Senhor, aleluia. Os homens muitas vezes não querem estar pelos desertos, não querem passar pelos desertos, apenas desejam os palácios do luxo, do conforto. Mas como já disse, meus amados irmãos, Deus, aleluia, Ele nos conduz primeiramente pelos desertos. Ele está conosco, não deixa, não desampara o seu servo, o chamado, o escolhido, aleluia. Mesmo que Ele conduza pelo deserto de sol causticante, de calor e temperaturas insuportáveis, que durante o dia é muito calor, durante a noite é muito frio. Mas a gente aprendeu na Bíblia que Deus, com o povo de Israel, quando saiu ali do Egito, dos palácios, das cidades, que é sinônimo de provisão e de conforto, principalmente para um líder chamado Moisés, o Senhor estava tirando das cidades um povo seu, para ensinar pelos caminhos do deserto a servir ao único Deus verdadeiro, a crucificar as paixões egípcias, aleluia, a colocar o seu coração a serviço de Deus, aleluia, de fazer sua vontade e guardar seus mandamentos, adorar o Senhor, único Deus verdadeiro. Assim como Moisés diz a palavra de Deus que o Senhor era com aquele povo, uma nação de quase 2 milhões de pessoas que saíram pelo deserto, conduzido por um homem. Não era tarefa muito fácil, e Deus não deixou o seu servo só, desamparado. Ele ia forjar o caráter, aleluia, a identidade de servo do Senhor em Moisés e em toda a nação, e Deus era com eles, aleluia. Naquele momento em que eles iam sair dos palácios, da cidade, do conforto, para ir para um lugar desagradável, que representa fome, sede, perigo, calor e frio. Mas o nosso Deus, Ele é provisão, Ele é Jeová Jirê. Durante o dia Ele mantinha uma coluna de nuvem para guiar o povo, para fazer sombra, aleluia, para proteger o seu povo. Louvado seja Deus. Durante a noite Ele mantinha o cuidado com a coluna de fogo para aquecer do frio e para guiar o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. E durante os 40 anos no deserto, o Senhor nunca deixou o seu povo desamparado, porque é o que diz o escritor anônimos aos Hebreus capítulo 13. O Senhor diz assim: filho, seja o nosso costume, seja, aleluia, os nossos bons usos e costumes, sem avareza, sem materialismo, sem muita vaidade, porque está escrito, o Senhor diz: eu não te deixarei e nem te desampararei, diz o Senhor Jeová Jirê, que é provisão
provisão em nossa vida. Louvado seja Deus. E assim o Senhor, aonde faltava, onde chegava o momento de sede, Ele mandava água da rocha. Quando chegava o momento de comer pão, Ele mandava o maná do céu. Ele mandava o pão do céu, ensinando também ao homem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, de toda a palavra, de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quem está entendendo, levante a sua mão adorando, adorando. Aleluia, de toda a palavra. Detalhe, nem as pernas inchava. Ele cuidava da saúde. Aleluia. A higiene era por conta divina. Nem as pernas inchava e nem as roupas envelhecia. O Jeová Jireh estava ali mantendo a sua palavra, o seu compromisso de mesmo que levar o seu povo pelo deserto, pela escola desértica. Porque, irmãos, temos aprendido aí uma frase de efeito em nossas pregações, que deserto não é cemitério de chamados, de escolhidos, de vocacionados, mas deserto é escola de sacerdote, de profeta, de homens e mulheres valorosos, idôneos para fazer a obra que o Senhor tem chamado a fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus com certeza nos conduz aos desertos para mostrar que Ele é Deus. Aleluia. Mesmo não tendo nada, mesmo faltando tudo, aleluia, Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso médico, Ele é o nosso enfermeiro, Ele é o nosso, aleluia, empresário. Ele é quem nos banca, é Ele quem cuida bem do seu povo. Louvado seja Deus. Quantos têm essa experiência de ser cuidado por Deus? Dão testemunho que o Senhor é a causa de toda a bênção, de toda a vitória, de todo o progresso, de todo o sucesso na sua vida. Então glorifique a Ele dizendo: Senhor, eu reconheço que Tu és a causa de toda a bênção, de toda a vitória, de toda a prosperidade em minha vida, aleluia. E por isso, como Paulo, o crente é equilibrado, o crente mantém a sua identidade. O crente não precisa ficar desesperado atrás de prata, de ouro, de bens materiais, não, aleluia, porque quem tem Jesus já tem tudo, aleluia. Quem tem Jesus já tem o maior tesouro, já tem o maior conhecimento. Quem tem Jesus já tem a maior riqueza, a maior sabedoria, aleluia, é inteligente de verdade. Quem tem Jesus, quem é crente, está aqui nessa noite louvando, adorando e enaltecendo o nome santo do Senhor nosso Deus. Aonde, irmãos, é mais fácil o homem buscar a Deus, aleluia, é o homem orar a Deus, é nos palácios, é nos confortos. Bom que fosse, mas dificilmente isso acontece quando o homem cresce, quando o homem adquire status, poder, fama, riqueza, muitos bens materiais, muito conhecimento. Ele acha que já é autossuficiente, ele acha que não precisa mais de muita oração, de muito estudo da palavra, de estar congregado todo dia de culto. Ele acha que não precisa, em outras palavras, mais de Deus, mas está redondamente enganado. E muitas vezes, irmãos, era para ser também nos palácios, para o homem reconhecer e adorar o Deus que Ele fez chegar até os palácios. Não esquecer que Ele chegou até ali, não foi pelo seu próprio braço, não foi pelo seu próprio intelecto, não foi pelas suas próprias forças, mas foi Deus que colocou lá, aleluia. Porque diz a Bíblia, Ele pega o pobre do monturo, o necessitado, e foi assentar-se com os príncipes do seu reino. Quantos podem glorificar esse Deus?
Ele é Deus dos pequenos e também dos grandes, dos sábios entendidos e também dos leigos. Aleluia. Ele honra todo aquele que procura agradar-lhe, que procura fazer a sua santa vontade. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes, amadas irmãs e irmãos que aqui estão, é nos desertos da dor, da enfermidade, da perseguição, que não era para ser assim, que o homem se volta para Deus. É só nessa hora de dor, nessa hora de enfermidade, nessa hora de escassez, nessa hora de perseguições e luta, que ele diz: ai meu Deus, me ajuda, ai meu Deus, me socorre, ai meu Deus, aleluia, se por mim, para me valer. Pastor, ore por mim, irmã do ciclo de oração, ore por mim, ore pelo meu esposo, ore pela minha esposa, ore pelo meu filho. Irmãos, é quando está passando pelos desertos da dor, da enfermidade, da escassez, da perseguição, e muitas vezes dando já o médico para você, não tem mais jeito, mas a última palavra é do Senhor. Aleluia. É nessa hora que o homem se lembra que há um Deus no céu, aleluia, que é misericordioso, que é compassivo, aleluia, que é especialista em fazer milagres. Quantos conhecem esse Deus e adora Ele aqui nessa noite? Você que está precisando de um milagre de Deus na sua vida, Ele está aqui nessa noite. O Jesus, doutor por excelência, médico dos médicos, especialista em fazer milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amada igreja, é aí que o homem se curva, aí que o homem se dobra. É no deserto, é na escassez, é na necessidade, que ele reconhece que sem Deus o homem é pó, o homem não é nada, o homem não pode nada. Jesus disse em João 15 uma grande lição para nós jamais pensar que somos alguma coisa sem Deus. Ele diz: olha, sem mim nada podeis fazer. Aleluia, sem mim nada podeis fazer. Aleluia, Ele é o Deus que supre, Ele é o Deus que capacita, Ele é o Deus que respalda, Ele é o Deus que está à nossa frente, à retaguarda, à esquerda, à direita. Como diz o Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tu vais permanecer de pé, e de pé tu vai ver a livramento, a salvação. Tu vai ver o nome de Deus ser glorificado nos seus feitos, nas suas obras aqui na terra. Irmãos, estamos passando pelo momento do equilíbrio. Aleluia. Devemos ter o equilíbrio, devemos cultivar o equilíbrio de uma vida cheia do Espírito Santo. E Deus nos leva ao deserto para forjar em nós o equilíbrio de um homem que sabe que Deus é tudo que ele mais precisa nesta vida. Aqui nessa noite você veio também para ouvir isso, que Deus é tudo que você mais precisa nesta vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Paulo, eu entendo que ele, com muito contentamento, ele estava dizendo: eu aprendi a estar abatido, mas também a ter em abundância. Em todas as coisas, em todas as maneiras, eu estou instruindo, tanto, aleluia, a ter fartura como a passar fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. E aí, minha irmã, e aí, meu irmão, e aí, meus colegas obreiros, estamos prontos para dizer como Paulo? Aleluia, estou preparado, estou instruído a ter em abundância e também a padecer fome, se for preciso. Aleluia. Como está o nosso equilíbrio espiritual? Como está a nossa segurança em Deus? Como está a nossa intimidade com o Senhor? Em saber, como diz Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. É por isso que Paulo dizia: ainda que não haja, ainda que não tenha, ainda que esteja abatido, ainda que tenha escassez, fome, necessidade, mas ele diz: o segredo da vitória é essa, é o poder na capacitação, na provisão de Cristo que nos fortalece. Por isso ele dizia com brava convicção: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quantos podem dizer com convicção nessa noite?
que tudo não é apenas algumas coisas, mas Paulo diz: tudo, posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Aleluia. Segundo, irmãos, aleluia, virtude, louvado seja Deus, que forja em nós o caráter de Cristo, a identidade de servos e servos do Senhor, é a santidade ao nosso Deus. Aleluia. E assim como equilíbrio, Satanás e o mundo quer arrancar de nós essa identidade. Mais do que nunca a igreja vive perseguida, vive ameaçada a perder a sua identidade. Nesse momento em que Satanás sabe também que a trombeta está para tocar, que Jesus está para voltar e levar o seu povo, e a sua derrota final já está com as horas contadas. O relógio profético de Deus está para bater meia-noite, e o Espírito Santo dizer para a igreja: ei noiva, eis aí o noivo, saí-lhe ao encontro. Vocês que estão prontos, vocês que estão preparados, vocês que estão preservando, mantendo a identidade de servos e servas do Senhor. Santidade ao Senhor é outro ingrediente que faz parte da nossa identidade. A Bíblia diz em Hebreus 12:14, a gente já sabe de cor salteado, e tem que viver na prática, aleluia, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a igreja sabe, irmão, que Satanás procura, os obreiros sabem, os professores sabem, os teólogos sabem, os pregadores sabem disso, que Satanás procura manchar, denegrir, macular a igreja, para que essa fique fraca, inoperante, para que não haja em nosso meio curas, milagres, sinais e prodígio, porque Deus não opera onde não há santidade. Diz o profeta de Deus: santificai-vos hoje, e amanhã o Senhor Deus fará maravilha no meio de vós. As maravilhas de Deus, os milagres de Deus, os sinais de Deus, as provisões de Deus está condicionada à santidade ao Senhor nosso Deus. Quer ver Deus operar na tua casa, na tua família, no teu lar, na igreja onde você congrega? Então prime por isso, por santidade ao Senhor nosso Deus. Na Bíblia nós vemos, irmão, que Satanás, ele sempre procurou denegrir, manchar, macular e mesmo até usurpar os planos de Deus na vida daqueles que tinham uma chamada, que tinham uma escolha, que tinham um propósito com Deus. Por exemplo, José, que era um homem que tinha propósito com Deus, que Deus tinha escolhido aquele jovem para ser um grande líder. Satanás também sabia que ele tinha um plano, Deus, na vida de José, e por isso Satanás usou aquela mulher de seu senhor Potifar para tentar José, para assediar José. Satanás hoje ataca a santidade da igreja, de muitos líderes, de muitos cristãos, com a prostituição, tentando manchar, macular, envergonhar e tirar o brilho da igreja, da noiva do Senhor. Mas aquele e aquela que tem compromisso com Deus, que tem aliança com Deus, sabe dizer uma resposta quando vem a tentação da prostituição, do adultério, da fornicação, para denegrir a nossa identidade de santos do Senhor. O que ele diz é como José: como, aleluia, eu faria tamanho mal pecando contra meu Deus? Jamais farei tamanho mal pecando contra meu Deus. Foi essa atitude a resposta daquele jovem hebreu que tinha um compromisso, uma aliança com Deus, que sabia que Deus tinha lhe chamado e tinha planos na sua vida. Como aqui nessa noite, irmãos, acredite, Deus tem muitas pessoas aqui que Ele tem chamado, que Ele tem planos na sua vida, e Satanás não quer que você continue zelando pelo equilíbrio, pela santidade, para que os planos de Deus venham a ser frustrados na sua vida. Mas nós que sabemos que temos um adversário, que temos um inimigo, não podemos deixar de vigiar e orar. Jesus disse: vigiai, Mateus 26:41, vigiai e orai, pois o espírito está pronto, mas infelizmente a carne é fraca. Independente que você conheça muito, saiba muito, tenha condição financeira, tenha cargos,
todos nós devemos vigiar e orar, orar e vigiar, manter a guarda, manter as armaduras de defesa e de ataque contra o nosso arqui-inimigo, porque nós temos promessas de Deus. Quem tem promessa de Deus na vida? Quem tem promessa de Deus na vida? Aleluia. Glória a Deus. Antes, irmãos, eu estava lá, eu participei aqui em muitos trabalhos, assisti aqui muitos trabalhos, adorei a Deus com muitos pregadores aqui, nessa congregação, nesta casa. Eu era ouvinte, eu assisti ele muitas vezes naquele banco, apenas um simples jovem, aleluia, mas tinha plano de Deus na minha vida, tinha promessa de Deus na minha vida. Eu comecei lá assistindo, adorando, com equilíbrio, com santidade, com temor ao Senhor, e Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade, e que Ele não se esquece daquele que tem promessa, aleluia. No tempo certo, na hora certa, Ele me levou a estar no seu altar, a estar sentado com os príncipes do seu povo, do seu reino, aleluia. E quero dizer para você, meu irmão, não pare de zelar por Deus, não pare, aleluia, de observar os seus mandamentos, mantendo sempre a postura, o equilíbrio e a santidade ao Senhor, porque são pré-requisitos, aleluia, que moldam o nosso caráter cristão, aleluia. São pontos indispensáveis, aleluia, do nosso caráter cristão. Louvado seja o nome do Senhor. José entendia que Deus tinha promessas com ele, que Deus tinha planos com ele. Ele já vinha tendo sonhos, as revelações, aleluia, do homem que ele seria, do grande líder que ele seria. Seria como um salvador para a sua própria raça, para o seu próprio povo hebreu, da onde nasceria o redentor da humanidade, o salvador do mundo. Grande era o desafio, grande era a promessa de Deus para José. E além do mais, tinha muita gente no Egito e nações circunvizinhas, que José ia ser salvador através de Deus na sua vida, que ele ia usar com sabedoria, com inteligência, aleluia, para ele ser, quando chegasse lá, um grande governador, um homem sábio, instruído e um bom administrador, ser colocado no local certo, no tempo certo, na hora certa, para trazer livramento e salvação de Deus para todos que ali precisassem. Louvado seja Deus. José entendia, aleluia, a dimensão da glória de Deus na sua vida, das promessas de Deus na sua vida, e por isso ele mantinha o equilíbrio também, mantinha, aleluia, a santidade ao Senhor, e em terceiro lugar, ele mantinha o temor ao nosso Deus. Essa resposta, irmão, aleluia, ela me faz, irmãos, até mesmo chorar por dentro, de que em nossos dias hoje, nós estamos vendo, infelizmente, muitos homens e mulheres que se dizem crente, que se dizem cristão, perdendo o temor ao Senhor nosso Deus. Não tem temor quanto aos usos e costumes, não tem temor nas conversas, nos diálogos, nas conversações, não tem temor a Deus, por onde vai, com quem vai, aonde está, mesmo se, como diz, se no lazer, no entretenimento, não tem temor a Deus no comportamento. E o nosso Deus, irmão, Ele está vendo tudo do alto da sua glória. Ele quer nessa última hora homens e mulheres que mantenham o temor a Ele. O temor ao Senhor é indispensável. Aquele que tem uma identidade de servo do Senhor nosso Deus. Veja aí que José, ele respondeu como quem temia a Deus: como faria eu tamanho mal? Adulterar, tamanho mal; prostituir, tamanho mal; macular, contaminar a minha comunhão, a minha intimidade com Deus, aleluia. É tudo que Satanás quer, irmão, tirar de mim e de você a nossa intimidade com Deus, a nossa comunhão com Deus, a nossa sensibilidade espiritual. Ele quer por aí crentes mornos, crentes secos, crentes vazios, crentes sem unção, crentes que não faz diferença. Mas o nosso Deus, irmão, Ele tem derramado sobre a sua igreja há 2000 anos atrás. Ele disse: eu vou ao Pai, mas eu vou
eu enviarei a vocês outro Consolador. O Espírito Santo vai estar convosco, vos ungindo, vos capacitando, vos instruindo, vos preparando para servir ao Senhor, para glorificar o seu nome. Para onde pisar a planta do vosso pé, Deus dá em possessão, Deus dá em herança. Deus arregaçar o inferno, Deus saquear as almas que pertencem ao seu Filho pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. José era um homem cheio de temor a Deus, e além dele na Bíblia, irmãos, temos outros. José no Egito, ele manteve a sua identidade, permaneceu servindo a Deus, permaneceu glorificando a Deus. Ele não se corrompeu, ele não se contaminou, ele não se envadeceu, ele não ficou soberbo, ele não ficou orgulhoso. Quando seus irmãos vieram a ele, depois de ter magoado, depois de ter tratado ele como escravo, e por causa disso chegar até mesmo a ser um prisioneiro, ser muito humilhado na prisão como inocente que nada fez, ele podia ter muitas mágoas, mas era um homem de Deus equilibrado, era um homem santo de Deus, aleluia, era um homem temente a Deus. E ele disse: olha, meus irmãos, vocês fizeram tudo isso para o meu mal, mas o Deus que eu sirvo, ele converteu em bem, aleluia. Tudo que foi feito para mim como maldição, o meu Deus é poderoso para transformar em bênção, aleluia. Meu amado irmão, não tema quem te persegue, quem te pragueja, quem te amaldiçoa, quem procura fazer encantamento contra a tua vida, pois contra Israel, contra Jacó, não há maldição, não há encantamento. A Bíblia diz o apóstolo Paulo: agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus na sua vida, que nos guarda, que nos protege, aleluia. E nenhuma praga, maldição atinge o servo e a serva do Senhor, porque é ungido, porque é protegido, porque é guardado debaixo da sombra do onipotente Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: vós intentais mal contra mim, mas o meu Deus transformou em bênção, aleluia. E eu sei que eu estou aqui para servir o Senhor. Eu estou aqui não apenas para desfrutar dos palácios, das farturas, das bonâncias, das riquezas, das boas bebidas, das boas alimentações. Deus reservou esse dia, Deus me escolheu para esse dia, Deus me preparou para esse dia, para que aqui eu fosse apenas um servo, administrador, aquele que abria as portas da despensa de Deus para suprir a necessidade dos seus filhos aqui na terra. O nosso Deus, meu irmão, quando Ele nos leva a lugares altos, a altas posições, a grandes condições, nós não podemos esquecer, aleluia, que foi Deus que nos colocou lá para ajudar, para socorrer, para compartilhar, para dar amor e a mão a quem precisa, aleluia. E José tinha esse temor a Deus, não faltava no seu equilíbrio, não faltava na sua identidade, melhor dizendo, não faltava na sua identidade de servo de Deus, aleluia, o temor ao Senhor que ele mantinha, sempre assim, aquele homem excelente, até que os egípcios reconheciam. Porventura acharíamos nós em todo o Egito um jovem como esse, que tem o Espírito de Deus, aleluia. Porventura acharíamos em todo o Egito um jovem como esse. Eu posso dizer nessa noite, uma jovem como essa, uma irmã como essa, um obreiro como esse. Será que não apenas eu, a palavra está dizendo, Deus está dizendo? Será que nessa noite pode ser alguém ali ser identificado, que tenha ainda o Espírito de Deus na sua vida? Irmão, não tenha timidez, não tenha acanhamento, não tenha dúvida, mas diga com convicção: o Espírito de Deus está sobre mim, o Espírito de Deus habita em mim, o Espírito de Deus mora em mim. Quantos estão aqui nessa noite sentindo a real presença do Espírito Santo? Aleluia. Fique de pé nesse momento, adorando a Ele, glorificando a Ele, enaltecendo o nome dEle, pois Ele está aqui nessa noite para forjar em nós, irmão, a nossa identidade, a identidade cristã, daquele que é equilibrado, daquele que é santificado pelo sangue do Cordeiro, daquele que é cheio do temor
de Deus na sua vida e cultive uma vida cheia do Espírito Santo, da presença poderosa, aleluia, do Espírito Santo de Deus em nossa vida, nessa noite, aleluia. Quantos ouvirem, entenderam a mensagem, pode orar comigo nessa noite, pedindo ao nosso Deus, Senhor Deus da glória, Deus do céu, Deus poderoso, nessa noite, meu Pai, ouvimos a Tua palavra, aqui foi ministrada a Tua palavra, Deus Todo-Poderoso, e que Tu queres em nós, Senhor, que sejamos homens e mulheres equilibrados, santos, cheios de temor do Senhor, mantendo, preservando e cuidando da nossa identidade cristã, aleluia, até que o Senhor venha. Deus eterno, abençoe assim a Tua igreja, aqui no bairro Ponte, em Caxias, esse vocal abençoado, Deus, mantenha assim a sua identidade, equilibrado, santificado e tementes ao Senhor, nosso Deus, somando com o pastor da área, com os obreiros, a ganhar o reino de Deus aqui nesse lugar, a saquear o inferno aqui nesse lugar e dar frutos agradáveis ao Senhor nosso Deus. Querido e amado Pai, assim oramos, te suplicamos e somos gratos por tudo, no nome de Jesus.